Bom dia, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre a Venezuela, né? Então, como está sendo amplamente divulgado pela grande mídia, os Estados Unidos está exercendo uma pressão enorme lá na Venezuela. Então vamos comentar um pouco sobre esse cenário. Antes, vamos fazer aqui uma pequena recapitulação histórica, né, da Venezuela. Então, a Venezuela foi um país muito próspero no passado, com grandes reservas de petróleo. Chegou a ter uma produção no pico, algo entre 3 milhões e meio a 4 milhões de barris por dia, né? Enquanto hoje não chega nem 1 milhão e na baixa da produção chegou uns 400 mil barris. Depois ele melhorou um pouco, hoje eu acho que está um pouco abaixo dos 1 milhão de barris, quer dizer, já produziu muito mais petróleo do que produz hoje em dia. Isso daí gerou uma grande riqueza lá na Venezuela. Pena que a elite, né, os políticos não souberam usar isso para estabilizar politicamente a nação, estabelecer instituições sólidas, etc. E tal. Isso aí não impediu crises políticas, de forma que em 1999 o Hugo Chávez venceu a eleição. Teve lá um episódio de contragolpe, um episódio de golpe contra o Hugo Chávez. Isso aí não deu certo, ele voltou ao poder. Ele morreu em 2013, ficou lá então 14 anos no poder, se tornando um ditador de fato. E de 2013 para cá, então quem assumiu foi o Nicolás Maduro, ou seja, desde 1999 até hoje. Então a Venezuela está aí sobre uma ditadura comunista. Lógico que o Hugo Chávez no começo, o melhor presente é aquele que transforma quem recebeu o presente. Tendo em vista então o Natal, nós temos então um desconto de 40% para os combos e 30% para os livros. Demorou um pouco para se consolidar no poder, né? Inclusive tem uma entrevista dele dizendo que ele não ia estatizar os meios de produção, que as empresas internacionais poderiam investir na Venezuela, etc. Quer dizer, um cara de pau, né? Mentiroso, horroroso, né? Ele acabou se solidificando no poder aos poucos, começou a ir perseguindo a oposição aos poucos, começou a controlar a mídia aos poucos. Teve um momento lá, que alguns analistas dizem que foi um momento de inflexão realmente para valer, que foi 2007, 2008, quando ele estreitou os laços com o regime cubano. E aí um monte de militares cubanos, gente ligada à inteligência cubana, acabou então assessorando o Hugo Chávez no sentido de dar suporte para ele, tanto para protegê-lo fisicamente, como também para ensiná-lo como controlar as instituições, como aparelhar o exército, como se perpetuar no poder. Nisso os cubanos são bons, né? O serviço cubano é bom. Lá eles sabem como se perpetuar no poder, lá eles sabem como controlar a oposição, lá eles conhecem técnicas de tortura, repressão e tudo que essas misérias que o comunismo consegue produzir. Os cubanos são muito bons nisso. E aí em 2007, 2008, com esse aparato cubano, Hugo Chávez então ficou o senhor da situação, conseguiu controlar a Suprema Corte, conseguiu mandar no exército para valer, fez aquela rede de aliança que dura até hoje e tal. Quando ele faleceu, o Nicolás Maduro encontrou já uma estrutura pronta, e aí, desde então, o ditador Maduro, que ele é um ditador, então continua reprimindo a população, os opositores, domina completamente o aparato militar, com aliança, é óbvio, né? Só para você ter uma ideia, lá na Venezuela tem mais de 2.000 generais, né? Só para você ter uma base de comparação, os Estados Unidos têm 900 generais, quer dizer, uma coisa completamente sem sentido. Então, quer dizer, esse inchaço, né, burocrático na Venezuela foi feito justamente para se manter no poder. Então, atualmente, hoje, o regime venezuelano tem duas fontes de poder: o petróleo e o tráfico de drogas, né? Então, a manutenção dessas duas fontes aí de riqueza é que faz com que o sistema consiga se manter no poder, porque aí a Venezuela tem uma casta de privilegiados, né, que aí ganham muito bem, tem uma vida de luxo e tal, com essas duas fontes de receita. Enquanto 90% da população vive na miséria, né? Porque é isso que o comunismo faz, isso não tem exceção. O comunismo, onde ele entra, né, onde ele é instalado
numa sociedade gera um monte de efeitos. Primeiro, gera uma casta de privilegiados, que na Rússia era chamado de, na União Soviética chamado de nomenclatura, então uma casta de privilegiados, gente que vive bem, pode viajar, tem acesso ao melhor mercado de luxo e toda a sorte de vantagens e benefícios que uma elite pode ter. Então, a primeira coisa que quando o comunismo entra numa nação é gerar então uma casta de privilegiados, né, na chamada nomenclatura, linguagem soviética, que aí vive muito bem como as pessoas mais ricas do mundo, né? E outro efeito do comunismo é gerar uma massa de miseráveis, já que o comunismo só produz miséria, uma massa de miseráveis que, se protestar contra a miséria, vai morrer ou vai ficar na cadeia durante um bom tempo. Outro efeito, além da fome e da criação de uma elite rica, também é o êxodo, né? Então a Venezuela produziu então um monte de gente teve que fugir da Venezuela, fugindo da pobreza e da repressão, né? Então a solução é viver sob um regime de miséria, então fugir procurando melhor opção em outros países. Outros efeitos, lógico, isso aqui não é um curso sobre comunismo. Outro efeito do comunismo é gerar corrupção, né? Então essas castas aí privilegiadas, para se manter no poder e aumentar os ganhos, ela tem que ter esquemas de corrupção, né? Vinculados a alguma coisa que dê dinheiro. Então na União Soviética tinha muito petróleo, minério, também tinha um contrabando muito forte, então essas elites controlavam esses postos chaves, né? Na Venezuela eles controlam, o que eu já falei, o petróleo e o tráfico de drogas, né? Então, esse regime venezuelano, muito bem estruturado pelos cubanos, foi projetado para durar ad eterno, né? Então, tá lá, ad eterno, né? Ninguém tira internamente, não tem nenhuma ameaça externa, conta com o apoio da Rússia, da China e do Irã, e também alguns outros países aí fazem vista grossa, né? O Brasil fica, ora apoia, ora fica indiferente. Então, a Venezuela, então, dominando completamente, o governo venezuelano dominando completamente o ambiente interno, contando com algumas alianças externas, ele estava bem, né? Vamos durar aqui até o final dos tempos. Até o Maduro deveria estar pensando há uns anos atrás, vou durar aqui até morrer. Controla as eleições, controla os militares, está tudo bem, vivo bem, como do bom e do melhor, e o resto da população que se vire passando fome, né? Então o Maduro estava bem. Porém, nesse novo governo Trump, o Trump querendo dar um rearranjo geopolítico mundial, querendo um distanciamento da Europa, e olhando com a América Latina com outros olhos. Não estou falando que pessoas estão bem intencionadas, né? Dificilmente governos estão bem intencionados. Sempre é um jogo de interesse, sempre é um jogo estratégico, sempre é um jogo de poder, não necessariamente financeiro. Às vezes é um gosto do poder, um gosto de fazer coisas diferentes e tal, né? As pessoas não são só movidas pelo dinheiro. O poder é um grande fator aí também. Muitos, né? Por exemplo, muitos estadistas, pessoas famosas também pensam no seu legado histórico, como é que eles vão aparecer no livro, por caso o clássico Churchill, né? Então, há outros valores que envolvem além do dinheiro, né? Então, o Trump, querendo fazer um rearranjo geopolítico, resolveu então a voltar os seus olhos aqui para a América Latina, e querendo um distanciamento da Europa. Da Europa não vai dar para comentar aqui por que ele estaria distanciando da Europa, porque eu acho que no final vai ser bom para a Europa. Aí ele resolveu, então pronto, vamos fazer uma pressão em cima da Venezuela. Então, mandou um monte de aviões lá para o sul do Caribe, e mandou o porta-aviões mais poderoso do mundo, o Gerald Ford, sair lá do Mediterrâneo e ir lá para o Caribe, né? Uma nova geração de porta-aviões. O primeiro porta-aviões, quando uma primeira classe de um navio é feito, né, e o primeiro nome dele, então se dá o nome de uma classe. Então, se o Gerald Ford, se o porta-aviões for batizado com esse nome, Gerald Ford, então ele gera imediatamente esse nome para uma classe de porta-aviões, se eles forem replicados. Assim como o Nimitz, né? Então o Nimitz foi uma primeira geração de porta-aviões. Como o primeiro foi batizado como Nimitz, então
se deu o nome a toda a classe do porta-aviões Nimitz, que já era um colosso, né? Agora esse Gerald Ford ainda é mais impressionante. É uma máquina realmente notável, né? E dizem, né, que o custo por dia dele é de 8 milhões de dólares, né? Quer dizer, uma coisa assim absurda. Fica lá 100 dias, já dá 800 milhões de dólares. Quer dizer, cento e tantos dias chega a 1 bilhão de dólares de manutenção, uma coisa extremamente cara, uma máquina de guerra realmente, embora notável do ponto de vista militar, caríssimo, né? Todo porta-aviões anda com strike group, outros navios de apoio, submarino e tal. Então, os Estados Unidos montou uma poderosa máquina ali para pressionar ali a Venezuela. É porta-aviões, é a base em Porto Rico, base na Flórida, radar e uma base secundária na Trinidad e Tobago, que é ali no canto ali bem próximo da Venezuela. Então ele tem toda uma estrutura pronta para um eventual ataque à Venezuela, né? Nós vamos comentar assim, por que não atacou e por que ele quer o fim do governo Maduro. Por que ele quer o fim do governo Maduro? Então vamos começar. Então, é lógico que ele não quer, porque vai ter democracia, liberdade do povo, prosperidade, não é? Ele deve estar pensando em outros níveis, óbvio, né? O que ele deve estar pensando em relação à Venezuela? Do ponto de vista estratégico mundial, afastar a influência da Rússia, da China e do Irã, né, que são sustentáculos ali da Venezuela. Então, chega para lá que aqui é meu quintal, mais ou menos esse jogo. Então, aí manda eles lá cuidar dos problemas dele e deixa os Estados Unidos aqui na América Latina. Segundo ponto, petróleo, né? Teve umas análises aí, meu ver, completamente absurdas, dizendo que os Estados Unidos teriam interesse em manter a ditadura do Nicolás Maduro, porque a Venezuela estaria entregando petróleo um pouco mais barato e um fornecimento constante e seguro para os Estados Unidos, mais ou menos uns 300 mil barris por dia. Qual que é o problema dessa análise? O problema dessa análise é que os Estados Unidos consomem mais de 20 milhões de barris por dia. Ora, 300 mil barris para 20 milhões é muito pouco. É muito mais interessante para a segurança energética dos Estados Unidos é que a Venezuela produza muito mais petróleo como produziu no passado. Então, é muito mais interessante para os Estados Unidos que a Venezuela produza 3 milhões e meio de barris por dia, com companhias americanas atuando lá, do que enviando 300 mil barris para os Estados Unidos. Faz o menor sentido achar que vai manter o regime por causa de 300 mil barris. É melhor que sejam 3 milhões e meio de barris para o mercado mundial que façam contratos para fornecimento constante para os Estados Unidos com companhias americanas. Então, esse raciocínio dos 300 mil é absurdo, né? Coisa é lenda urbana, não faz o menor sentido. Então, uma é a segurança energética ligada ao petróleo. Outras, famosas terras raras. Não sei se tem lá na Venezuela, não sou entendido nesse nível. Vi pessoas comentando nesse nível. E também o ouro, que talvez teria na Venezuela. Então, várias companhias americanas atuando na Venezuela melhorariam, então, a segurança energética e aumentaria o mercado lá para os Estados Unidos. Essa seria a razão econômica. Tem lá a razão estratégica de espantar a China, a Rússia e o Irã da América Latina. E tem também uma outra questão do narcotráfico também, né? Impedir ou diminuir as drogas nos Estados Unidos, que é uma narrativa, né? Muito forte, muito popular nos Estados Unidos. Então ele está falando para a base dele, olha, estou combatendo o narcotráfico, estou afundando barcos lá no Caribe, de fato um monte de barcos já foram afundados e os traficantes eliminados. Então essa é uma coisa de narrativa, de política interna, né? Então acho que são esses os fatores que envolvem uma ação na Venezuela. Não tem nada a ver com bondade, querer que venha democracia. Tem a ver com estratégia, política interna e coisas econômicas, né? Bom, feito isso, por que não invadiu, por que não atacou ainda? Isso é uma boa pergunta, porque, por exemplo, se alguém se você quer atacar um país, você não vai ficar avisando antes, olha, eu vou te atacar, tá? Para ele se preparar e dificultar. Não, você vai lá e ataca o quanto antes, quanto antes for o ataque, melhor, mais ou menos como os Estados Unidos atacou o Irã, ou fez outras operações militares. Não fica avisando, ó, vou te atacar, viu? Então é meio estranho isso. Então,
Ele não atacou antes porque, na realidade, ele não quis atacar. Essa é a questão. Bom, se não quis atacar, então como é que ele espera que o Maduro saia? Está esperando que o Maduro saia pela pressão militar e psicológica, né? Então está fazendo uma enorme pressão militar e psicológica, é que o Maduro saia sem que haja um disparo das forças americanas, né? Então está havendo um grande embate aí, com muitas negociações. O Trump ligou com o Maduro, ele falou com o Lula. Aí tem várias versões da ligação do Trump com o Lula. Uns dizem que negociaram tarifas, outros dizem que, além de ter negociado tarifas, diz que o Trump falou para o Lula receber o Maduro aqui, pelo menos temporariamente. Aí o Lula teria dito que não quer aceitar o Maduro, que não quer o fim do governo Maduro. Então cada um dá uma versão desse telefonema. O Wesley Batista foi lá negociar, não deu certo. Então está tendo aí muita negociação dos bastidores, que a gente não sabe qual que é o real teor dessas conversas, nem o real objetivo. Tem um monte de boato, suposições. Mesmo quando o porta-aviões veio para o Caribe, alguns disseram que ele tinha dado meia volta, outros disseram que o Maduro, já um mês passado, já tinham falado que o Maduro já tinha fugido. Outros falaram que já começou operações terrestres na Venezuela e não aconteceu. Quer dizer, o pessoal solta um monte de boatos, suposições e chutes que não se revelaram todas falsas, né? Então a primeira coisa nesses ambientes é que o pessoal chuta demais, né? E aí fica fácil ver o que foi verdade e o que não é, né? Então o Trump está aí com uma pressão violenta no intuito de colocar o Maduro para fora. Agora, por que o Maduro não saiu se ele está correndo risco? Então, aí várias hipóteses. Uma é que ele estaria pagando para ver. Ele acha que a pressão dos Estados Unidos não é para valer, então ele está lá bem, continua ganhando dinheiro, continua lá aliado com os militares, então tá. Outros dizem que é porque ele está com medo de morrer. Essa eu acho que é mais provável. Se ele sair do poder, a cabeça dele vai estar prêmio, não só por causa dos 50 milhões dado pelos Estados Unidos para quem capturar o Maduro, mas sim como queima de arquivo, né? Cubanos, cartéis rivais de drogas e outros aí, estariam interessados na morte do Maduro caso ele saia do poder, para o Maduro não fazer nenhuma delação premiada, não contar nada do que ele sabe. Então o Maduro estaria então no seguinte questionamento, parecido com o que se ocorreu o bicho pega, se eu ficar o bicho come. Se eu ficar na Venezuela, corre o risco do Trump me depor à força, porém se eu fugir, corro o risco de morrer. Então ele está aí na corda bamba, negociando algum lugar para ele ir com segurança, o que parece que está sendo difícil no momento. Dizem que o Putin cortou, né, disse que não quer recebê-lo, nem o Lula, e que aí então ele teria que escolher algum alvo lá no Oriente Médio, Catar, ou mesmo o Irã, que seriam talvez os mais prováveis no momento. Tudo isso é especulação. Agora eu queria comentar um pouco sobre o ângulo dessa pressão, porque aí envolve uma questão de política de governo do Trump e também política de Estado dos Estados Unidos, né? Qual que é a diferença em gênero, né, entre política de Estado e política de governo? Política de Estado são aquelas diretrizes, orientações e visões para o longo prazo, que um pouco muda governo, altera governo. A política de Estado, essas visões, essas implementações de diretrizes, né, de leis, normas, etc., visões de mundo, se perpetuam ao longo do tempo. Então, os Estados Unidos é muito sólido em determinadas políticas de Estado, ao contrário do Brasil, que é muito mais frágil, né? Então, políticas de Estado nos Estados Unidos, defesa da Constituição, liberdades, livre mercado, dependência do Fed, entre outras, várias outras, visando mais para esse lado que nos interessa, o aparato militar americano, defesa do seu poderio militar, defesa do próprio Estado, isso é muito sério. Então, o aparato militar americano, como o americano vê os Estados Unidos sob o ponto de vista militar e a influência que ele tem no mundo, isso é muito séria para o americano e para quem manda nos Estados Unidos. Essa é uma política de Estado, pouco importa se é democrata, republicano, eles entendem, os Estados Unidos têm que se manter como líder do mundo,
tem que manter um certo poderio militar, tem que ter capacidade de ameaçar e de dissuadir ataques. Então essa é uma política de longo prazo, uma política de Estado americana, né? E o que eu quero dizer com isso na Venezuela, né? Agora tem a política de governo também, que é coisas de curto prazo, aumentar coisa na área social, diminuir, aumentar imposto, diminuir imposto, ser mais agressivo em operações militares menos, etc. e tal. Como é que essas duas aí nós podemos olhar política de Estado e política de governo em relação à pressão que o Trump está fazendo na Venezuela? Então vamos olhar primeiro política de governo. Se o Trump recua, fala, deu pressão, deu errado, viu? Não deu certo, tchau, e manda lá os porta-aviões embora, ele fica desmoralizado, né? Então aí a chance dele fazer um sucessor, né, fica mínima, e depois o ano que vem tem as eleições, né, os midterms lá nos Estados Unidos, então pode perder lá a eleição nos Estados Unidos, então complicado, o Trump teria chegado no ponto do não retorno. Porém, alguns analistas dizendo que também chegou ao ponto do não retorno como uma política de Estado. Se o Trump não faz nada com a Venezuela, fica ruim com a imagem dos Estados Unidos perante as outras nações e a imagem dos Estados Unidos em relação a eles mesmos. Então, um analista ali americano, que agora me fugiu o nome, dizendo que mesmo pessoas antipáticas ao Trump, antipáticas a uma intervenção na Venezuela, mudaram de lado porque disseram que já chegou ao ponto do não retorno, e se os Estados Unidos, aí uma política de Estado, não de governo, voltar atrás seria uma coisa humilhante para os Estados Unidos, né? Então, segundo esses analistas, o Trump, então, se a pressão militar sem intervenção não funcionar, ele vai ter que entrar lá de qualquer jeito e acabou. Mas se ele entrar lá de qualquer jeito, tem um outro problema do ponto de vista político, que como é que ele vai justificar essa ação, né? Porque falar, mas teve lá operações no passado contra o Gaddafi, Bin Laden, Saddam Hussein, Beirute nos anos 80, Somália, anos 90, etc. Só que aquela lá, na visão, tentamos analisar, aquela era uma ameaça maior do que a do Maduro. O Maduro não estaria no nível da ameaça de um Saddam Hussein, Bin Laden e Muammar Gaddafi, né? Então, o Trump, se ele atacar a Venezuela, ele teria dificuldade de explicar por que ele atacou, né? Ele poderia, então, ter problemas, né, políticos lá, alguns dizem até coisa de impeachment. Não chega, se ele chegaria nesse nível, mas poderia ter problemas, né? Então, o Trump também está lá, tá meio numa saia justa também, né? Então, tendo em vista esse cenário, os analistas dizem que teriam 3 cenários assim, né, para o futuro. Primeiro, manutenção do regime do Maduro. Maduro paga para ver, ele está com medo de morrer se ele fugir, ele acha que é melhor ficar lá, os militares tão fiéis a ele, se bem que dizem que mais de 600 generais já foram embora, né? E aí o que acontece? Fica promovendo mais gente e aí tem uma hora que não dá mais, né? Então se diz que lá na Venezuela tem jovens de 18 anos, sei lá, que são majores, gente com mais jovem, talvez capitão, quer dizer, a subida lá na Venezuela é muito rápida, justamente que o Maduro quer sempre o apoio militar, mas tem uma hora que não dá mais, né? Então, bom, seria a tese da continuidade. O Maduro paga para ver, o Trump não invade, não ataca. Invadir e atacar a Venezuela são diferentes, né? Atacar, você vai lá, põe uns caça, bomba, coisa, ataca lá, faz um ataque violento e acabou. Invadir é pôr soldado em terra, são coisas diferentes. Então, que o Maduro está pagando para ver, acha que o Trump não vai atacar ou invadir, nenhum dos dois, e lá ele vai ficar e acabou, né? Essa opção é contestada por vários analistas que diz que o Trump chegou no ponto do não retorno. Vamos aguardar para ver. Segunda, transição negociada ou forçada, né? Transição negociada e forçada, a fronteira é cinzenta, né? Negociada sempre, às vezes, a maioria das vezes tem alguma forcinha lá por trás para fazer a negociação, né? Então nós tivemos várias já
transições negociadas ou forçadas na história, né? Uma que começou dando certo e deu errado foi lá em Myanmar, começo dos anos 2010, 2011. Houve um cansaço lá do regime militar, pressão internacional. Myanmar, que é a antiga Birmânia, resolveu abrir, parar de perseguir opositores e tal, fazer uma abertura política, permitir oposição. Durou 10 anos só, depois veio um outro golpe, acabou com tudo. E tem N outras, na Venezuela, na Nicarágua, década de 90 e tal. Infelizmente, a mesma figura deplorável lá, né, voltou, que é o Ortega. Transição de regime ou de governo, né, que é essa que a maioria das pessoas diz que seria a mais conveniente e segundo alguns, é possível. Então, aí poderia haver um racha entre os militares. Os militares cansaram do Maduro, ou seja, mantê-lo no poder sai mais caro do que mandá-lo embora, né, porque os militares também estão pensando no pescoço deles, no dinheiro deles, né, como é que vai ser o futuro deles lá na Venezuela, falando, esse fulano aqui se tornou um estorvo, é melhor ele longe do que aqui perto. E aí então vamos negociar uma transição pacífica, colocar lá a Corina Machado no poder e acabou. Vamos fazer uma transição, os Estados Unidos supervisiona, instala uma base lá, conforme os Estados Unidos já manifestou um certo interesse em colocar na Venezuela, faz uns acordos, grandes investimentos americanos, tal, faz uma transição. Seria o melhor caminho esse, porque não teria derramamento de sangue, e aí todo mundo fica livre do Maduro. A terceira hipótese seria um colapso do regime, e aí o país convulsionar em guerra civil, né, como aconteceu em vários países. Ou seja, isso aí pode acontecer com ou sem ataque americano, né? Se atacou vai acontecer isso, ou não atacou não vai acontecer, não. Pode acontecer com ou sem ataque e uma ruptura. Então, um lado militar, porque sempre as ditaduras caem, salvo uma outra exceção, as ditaduras caem quando elas perdem o apoio militar, né? Essa é a regra. Uma outra exceção acontece. Só que essa perda do apoio militar pode ser parcial, né? Não total. Se ela for total, então tiram Maduro, algum general assume e aí tenta negociar alguma coisa com os Estados Unidos. Só que pode ser parcial. Ou seja, um lado aceita, o outro não, e aí eles lutam entre si. E aí a Venezuela entra num colapso e numa guerra civil sangrenta. Seria pior, seria uma solução muito ruim para a Venezuela, né? Esse colapso também pode ser vindo de uma ruptura militar ou de um colapso econômico também, né? Tem as duas hipóteses. O colapso militar é o que eu comentei. O econômico seria, por exemplo, as receitas do petróleo não dão mais dinheiro, o tráfico de drogas acabou o dinheiro na Venezuela. Aí o povo se revolta, os militares se revoltam e partem para a briga, né? Então, coisa que poderia acontecer também. Então nós temos então 3 cenários. A continuidade do Maduro do poder, vista como improvável, dado o ponto do não retorno da ameaça do Trump, quer por questões de governo, quer por questões de Estado. Segundo cenário, uma transição negociada ou forçada, né, que seria a melhor, né? Então Maduro vai embora, e aí os militares ocupam temporariamente o governo, empossam a Corina Machado e então fazem uma transição suave com apoio americano. Seria o melhor, porque não teria derramamento de sangue. Terceiro, que seria o pior, com derramamento de sangue, ou seja, teria um racha militar, quer por questões econômicas, quer por questões políticas. O país convulsiona e entra numa guerra civil. Isso aí seria bem doloroso para a Venezuela, porque quando começa uma guerra, a gente não sabe como termina. Pode ser rápido ou pode ser um conflito muito longo, né? Ou às vezes a gente imagina que seja também uma resistência localizada, igual ficou, por exemplo, as Farc na Colômbia, ficou décadas lutando, dando sempre com mortes e crise e tal. Então não ficaria necessariamente 2 lados mais ou menos do mesmo tamanho, que lutaria algum pouco tempo, não. A coisa poderia se prolongar por muito tempo, o que levaria na Venezuela uma crise que se perpetuaria, né? Pensando num cenário pós-Maduro,
o país que muitos analistas considerariam como mais ameaçado depois seria Cuba, né? Principalmente por causa das delações do... Como é que eles chamam mesmo? É um branco o nome dele. Carbarral, agora esqueci o nome dele. Que então mandou até, circulou uma carta aí, que ele teria então relatado como é que seria o funcionamento de Cuba e da Venezuela, que teria até com repercussões lá nos Estados Unidos, tá? E também tem um monte de especulação, disse isso, não disse, disse aquilo, não disse. E aí então, na visão deles, o segundo país a ser ameaçado seria Cuba, né? Bom, vamos aguardar aí o que vai acontecer na Venezuela, mas o que é curioso aí todo nessa história é o tanto de boato e de chute que o pessoal coloca, né? O que é impressionante você ver lá para alguns o Maduro já tinha fugido, para outros Maduro estava no Brasil, para outros o Maduro já tinha negociado com o Trump a entrega de tudo e que o Maduro ia ficar, quer dizer, cada um chuta uma coisa, depois você vê que era tudo mentira. Então, vamos aí sempre acompanhando os fatos, porque contra fatos não há argumentos. Vamos ficando por aqui. Obrigado.